Saudações aos entusiastas do esporte, este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa do nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. A pauta de hoje, Grande Prêmio do México. Chegamos ao round 20 de 24 da temporada Fórmula 1 2025, vitória de Lando Norris, ele que assume a liderança do campeonato. Vamos falar de Norris, vamos falar de Piastri, vamos falar de Max Verstappen, vamos falar de todos os detalhes desse grande prêmio do México, homenagens que ficaram pela metade, enfim, você vai ter muitos detalhes aqui, claro, para a gente falar todos os detalhes, as nossas análises, as nossas opiniões a respeito do GP. E aqui acompanha mais uma vez dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e também Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio, Nova Friburgo. Meu nome é Lucas Giavoni e transmito da minha querida Sorocaba. Como se não bastassem todas as novidades, os fatos que ocorreram no Grande Prêmio do México, a gente também tem uma grande novidade para anunciar aqui, que é a nossa nova entrevista internacional do GP Total. Fizemos uma gravação com mais um piloto, a gente inaugurou essa fase com o Stefano Modena. Para quem não viu essa entrevista, termine aqui o programa de hoje do Grande Prêmio do México, confira a nossa entrevista, a entrevista que ele não deu em 35 anos, nem para mídia inglesa, nem para mídia italiana, e concedeu para a gente uma entrevista que é muito legal, muita história legal, enfim. E agora a gente tem mais um convidado internacional, mais um entrevistado internacional para dizer muito sobre a sua carreira de piloto, uma carreira longeva, uma carreira com muitos carros, muitas histórias também. Então, durante a programação de hoje aqui, a gente vai, claro, revelar quem é esse piloto, que vai estar presente na entrevista segunda que vem. Isso também, é claro, já é um convite para que você assine as notificações, para que quando essa entrevista for ao ar, você não perca, já possa assistir e prestigiar mais uma entrevista legal que a gente faz aqui no canal. Sem mais delongas, passando a bola para os meus amigos, ou o volante, melhor, a gente fica mais temático dessa forma, mas um Grande Prêmio do México que acabou sendo muito benéfico para Lando Norris, o Lando Norris que a gente vem descascando, enfim, a gente tem passado aqui, ele tem sido campeão de carraspanas durante a temporada, mas agora é o novo líder do campeonato. A gente tem um Oscar Piastri desmoronando, desidratando a olhos vistos, e um Max Verstappen que continua, sim, tirando pontos em relação à liderança. Faltando 4 provas para terminar, uma distância que era muito difícil de ser alcançada, já começa a ficar para lá de viável. Queria, claro, a consideração de vocês sobre o Grande Prêmio do México, e a gente já vai para os detalhes e, claro, nossa grande revelação de quem vai ser o nosso próximo entrevistado a colocar no ar em nosso canal. João Carlos Viana, meu boa noite a você, meu amigão. Começo com você e suas considerações sobre o GP mexicano. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, quem está nos vendo. O Grande Prêmio do México, ele foi bem assim, uma resposta que o Lando Norris deu a todos nós que já batemos tanto nele, e batemos com vontade e com razão. As declarações que ele deu antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, algumas atitudes dele, eu estava até pensando como ele poderia ser meio que um James Hunt sem graça. Ambos playboys, mas quando James Hunt foi campeão mundial, foi um garanhão, glamouroso, o Lando Norris não é nem uma coisa, muito menos a outra. Vai ficar só com o playboy, mas era um cara sem graça, não pegava ninguém, por aí vai, sem glamour nenhum, só cuti-cuti. Porém, ele deu uma baita de uma resposta nesse final de semana. Uma corrida, foi um final de semana que beirou a perfeição. Uma pole position arrebatadora, uma vitória que só não foi o Grand Shelly porque ele perdeu a melhor volta pro George Russell, liderou todas as voltas, uma vitória incontestável. E pode ajudar um pouquinho a Zac Brown e a André Stella a fazer uma escolha. Jogar esse negócio de papai russo para o alto e apostar nele. O problema é, será que ele é um piloto tão confiável
a ponto da equipe jogar os seus papaias russos, tão festejado por eles, só por eles, que ninguém gosta, esse papai russo para o alto e investir no Lando Norris, será que o Lando será capaz de fazer nessas 4 próximas corridas outros finais de semana, como ele teve na Cidade do México? Essa é a grande pergunta. Enquanto isso, o Max Verstappen, no final de semana ruim da Red Bull não está, depois de várias corridas, performando muito bem, andando num nível da McLaren até um pouquinho acima, mas num nível alto, a gente até, o Lucas colocou aqui, falou da análise, o Lando Norris tinha um ritmo melhor do que o Max Verstappen, mas o Max Verstappen foi lá e caçapou ele, e no México não estava com um carro bom, e ainda assim, ele ainda tirou um pódio, e só não foi segundo colocado o carro no safety car virtual Espírita, protagonizado pelo Carlos Sainz, que estava num dia de Nicolas Latifi, esse domingo, e diminuiu a diferença que ele tinha para o líder, porque ele chegou 40 pontos atrás do Piastri e agora está a 36 do Lando Norris. Então, o Max Verstappen ainda é um perigo. Um final de semana perfeito em São Paulo, daqui a 2 semanas, de 37 pontos e 0 ponto do Lando Norris, ele ultrapassa, ele é líder do campeonato, por exemplo. Então, o Max ainda é um perigo gigante para a McLaren, e essa vitória do Lando pode ajudar um pouquinho a McLaren a escolher o Lando, principalmente também pela péssima fase do Oscar Piastri, um piloto amuado, um piloto sem confiança. A classificação dele foi o sábado do Oscar Piastri foi muito ruim, ele sofreu para passar pelas 2 fases, porque 1, porque 2, porque 2, porque 3 sofreu. Largou em 7 porque o Carlos Sainz foi punido. Bom, mas você vê que as ultrapassagens dele, ele não conseguia ultrapassar, assim, houve sim dificuldade de ultrapassar no circuito Hermanos Rodrigues, mas você percebia um Oscar Piastri ali amuado. É uma má fase que já dura alguns meses, porém pode ser decisivo para o australiano se tornar o segundo piloto do Lando Norris nessa fase final do campeonato. Márcio, amigão, boa noite. Temos uma situação aí, 4 corridas, 2 sprints, a gente tem que levar em consideração também, né? São ainda muitos pontos em jogo. Max chegando, Lando trocando de posição. Suas considerações sobre o Grande Prêmio do México, meu amigo. Aí depois a gente já vai para os detalhes. Boa noite. Boa noite, Lucas, João, amigos de casa. Na verdade, assim, eu vou até discordar um pouco de vocês. Eu acho que o desempenho do Lando joga até contra ele, de certa forma, porque mostra o quanto ele tem ficado abaixo. Ele confirmou tudo que a gente falava aqui, esse tempo todo que a gente vem falando, do ritmo de prova dele, quando ele está com pista livre. Estava lá o tempo inteiro. Potencial estava lá. A gente sempre falou isso. Então, assim, só mostra, por contraste, que ele já tinha que ter ganho esse campeonato, então já está com a mão no título há muito tempo. Já era para ele estar com essa mão no título há muito tempo. Está sendo realmente. Foi um desempenho que mostra o plano A dele, como deveria ser. Né? Foi exuberante, claro, foi, mas se ele conseguisse se manter na frente, ele teria sempre o ritmo vencedor. Ele gira num ritmo bom e ele consegue fazer durar os pneus. Ele tem as valências, ele tem. A questão é não derreter no Q3, não tremer. O dogfight dele é muito, muito fraco, muito aquém, né, a disputa dele. E assim, o fato dele ter conseguido se manter na liderança, porque é uma pista difícil para isso, a volta dele na classificação foi excelente, mas é uma pista que era como a Rússia, assim, que pune muitas vezes o pole position, né? Punia até mais antigamente, porque isso daí é um circuito do México. Eu não quero falar muito mal, não, mas o circuito do México sem a peraltada, sem ondulação e sem poeira voando, não é bem a minha lembrança do circuito do México. A lembrança do circuito do México era uma pista que o carro pulava igual um rodeio o tempo todo. Se você saísse da linha habitual, levantava poeira visível e tinha peraltada, né? Não dá para dizer, desculpa, não dá para dizer que aquela é a parte mais interessante da pista. Eu não posso estar armado ouvindo uma coisa dessa, porque
A peraltada, não, a peraltada, meu irmão, Não, a não pista da do pista, México, nossa, no calendário. No calendário. pois é, a pista do México era 90% era peraltada, e o resto era ondulação. Então, assim, sobrou muito pouco ali a mesma parte dos S's, né, de velocidade no final não são mais o que já foram. Era interessante aquele carrossel de você pegasse um retardatário ali, você Até os estava S's lascado. foram modificados, e os S's do Pois é. passado cumpriam o seu papel, porque ele começava lento e ia aumentando a velocidade. E o desafio era você fazer essa esquerda-direita, aumentando cada vez mais a velocidade, para chegar até o trecho da peraltada embalado. Até isso foi modificado no atual circuito. Mas, enfim, o Lando voltando, ele conseguiu fazer valer a pole dele, o que já em si foi um feito. O Max, no meu entendimento, ele poderia ter sido o segundo, não só em razão do safety car virtual Mandrake, mas do próprio. Ele ficou um pouco refém de si mesmo, no meu entendimento, assim, de ter que entregar uma performance espetacular todo fim de semana. Me lembra um pouco a Ayrton em 93, assim, que toda corrida tinha que fazer alguma coisa mágica e acabou cometendo erros, por exemplo, por excesso na Alemanha, na Itália. Você tem que estar o tempo todo fazendo uma ultrapassagem espetacular, um início de prova espetacular, e alguma hora alguém oferece resistência, né? Então o Max ele podia facilmente ter saído da primeira chicane, do início da prova em quarto lugar, facilmente, e ele acabou forçando tudo numa ultrapassagem por fora, freando na zebra, desgastou o pneu, o carro dele parece que não teve mais o mesmo equilíbrio também, depois de duas excursões para fora da pista. A disputa dele com o próprio Hamilton foi também, enfim, a gente depois vai falar sobre o Hamilton, o fato dele não ter se tocado, que tinha ganhado muita vantagem, tomar uma punição gratuita daquele jeito, coisa inexplicável no entendimento, né? A gente falou isso no grupo lá, não é possível ele não ter percebido que voltou muito à frente, não é nem a posição, ele ganhou vantagem de pista, né? Então, enfim, uns erros incompreensíveis para alguém com a experiência do Hamilton. E a própria disputa dele com o Max, assim, eu acho que o Max já deveria estar num modo de disputa de título, não num modo franco-atirador. Ele pode supor, claro, que a McLaren vai evitar o confronto direto por estarem brigando os dois entre si, mas desculpa. Mas acho que ele tem que, agora não pode mais jogar ponto fora. Então, ele fez uma grande corrida, mas talvez pudesse ter chegado em segundo. Fato. E é claro que diante de uma troca de posições do campeonato, a gente inevitavelmente tem que falar do que aconteceu em Monza e as Papayarus e o Lando teve um pit ruim, vamos trocar de posição. Isso tem que estar na pauta. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Márcio, vamos lá. Inclusive, sobre isso, o João falou que a McLaren pode agora favorecer, de certa forma, apostar no Lando. Mas isso é uma situação, a gente começou fazendo analogia com o futebol, depois paramos, mas assim, sabe quando você tem um jogo e o juiz expulsa logo no início do jogo um jogador de um time e começa a procurar uma situação para compensar, expulsando alguém do outro time? Todo mundo já notou isso. O juiz, quando expulsa alguém no início do jogo, ele começa a ficar esperando a oportunidade de poder compensar um pênalti. Fica mais rigoroso com outro time, sim. Marcou para um lado e começa a querer marcar para o outro. Afeta os critérios. Né? Muitas vezes acontece isso. Para mostrar que é isento, ele acaba não sendo isento. Né? Acaba procurando uma situação para poder compensar. E eu temo que, assim, para a McLaren é necessário que a diferença de pontos entre os dois pilotos ao fim do ano seja considerável, porque se for questão de 2, 3 pontos, vai ter sempre alguém para dizer, mas tal corrida, sobretudo Monza, mas tal situação foi favorecida, tal situação vai cair vai virar um Mônaco 84 aí, que até hoje todo mundo fala, decidiu o campeonato, claro que é forçado isso, mas vai ficar nesse tipo de situação, se não houver uma distância entre os dois ali no final do ano, e a gente tem que ver se não vai haver uma compensação agora, de repente uma pressão do Piastri nos bastidores e alguém querer compensar e favorecer o Piastri em algum momento, porque estava líder e cedeu aquela posição, enfim. A gente vai ter que ficar atento a se a McLaren vai fazer alguma compensação, como é que isso vai evoluir. E
digo, seria muito bom para o final do ano que a diferença entre eles não seja pequena, porque senão vai ficar um incômodo que a gente já vai ter. Eventualmente ter um campeão, que seja alguém como o Piastri, que está derretendo como está derretendo. Ou o Norris, que está tão abaixo do próprio potencial, fez uma campanha tão abaixo do que podia ter feito. Ou o próprio Max, que já podia estar brigando ali na liderança do campeonato se não tivesse jogado um bocado de ponto fora, por mais exuberante que ele seja e muito mais digno do título. A gente está caminhando para um campeonato incômodo. E se a distância entre os dois for pequena, esse incômodo fica maior ainda. Fica meio como 2021, que muita gente fica incomodada até hoje com a forma como foi decidido, e realmente foi tudo errado. Né? Eu não fico tão incomodado com 2021 porque eu entendo que o Max mereceu aquele título. Penso em Silverstone, penso em Monza, penso em algumas situações. Mas assim, a forma como foi feito foi extremamente desagradável. Né? Então a gente pode estar caminhando para um ano assim também. Eu levantei o dedo porque todo mundo viu no pódio o tamanho da vaia que o Lando Norris levou da torcida mexicana. E depois um jornalista mexicano falou o motivo, e foi Monza. Foi justamente Monza. Ele falou que, olha, os torcedores acharam que o que aconteceu em Monza foi injusto, não era para o Oscar Piastri ter cedido a posição, né? Acho que era segundo, estava em segundo, ele estava em segundo e terceiro, então ali essa história de papai russo está se virando totalmente contra a McLaren, não apenas internamente, mas externamente. A torcida não está gostando dessa interferência tão grande na disputa entre os pilotos, e que nesse caso custou, se o Piastri tivesse se mantido na segunda posição na ocasião, ele teria mantido a liderança do campeonato. E agora foi virada. E o Master falou sobre uma possibilidade do Piastri no bastidor. Eu acredito, inclusive, bem, essa derrocada do Piastri, essa má fase, também vem de algumas situações. Teve a situação em Monza, teve em Singapura, que apesar daquele você não pode discutir um pouco se a McLaren favoreceu ou não o Norris, né, foi algo bem de corrida mesmo, mas talvez essa queda do Piastri seja já também uma coisa de mentalidade de poxa, só eu que fico para trás, só a McLaren só ajuda o outro lado. Então eu acho bem difícil o Piastri chegar no bastidor e pedir uma compensação pelo que aconteceu em Monza e em outras corridas. Bom, a gente já tinha falado que a velocidade do Norris estava lá o tempo inteiro, que ele é um cara veloz. O que ele não tinha é todo o resto. E aí vem um fim de semana em que ele realmente larga da pole, mantém a pole, porque isso também, né, sempre foram os dois grandes desafios, fazer um ótimo tempo na qualificação e, tendo um bom tempo, você poder defender a posição. Ficou bastante claro que a McLaren tinha, sim, o carro do fim de semana, de uma maneira até surpreendente, porque eu já preconizava um problema deles, um desafio deles por causa das retas, das grandes retas, mas também tinha a questão do ar rarefeito, em que eles puderam, inclusive, usar muito mais carga do que eles usam em Monza, por exemplo, que tem uma pressão atmosférica bem superior. E o outro desafio que as equipes tiveram no México foi a questão do arrefecimento, porque não entra ar suficiente no motor, e a McLaren provou ter aí um conjunto eficiente nessa questão térmica. Mas me chamou muita atenção a diferença de qualificação e de ritmo de prova entre o Lando e o Piastri. A questão do Piastri ter ficado atrás de conjuntos mais lentos boa parte da prova, aquilo ali contou muito. Mas você pega desde Monza, realmente, que foi a questão da inversão de posições ali, em que você tem um Piastri que está totalmente fora. Né? Logo depois teve aquele erro bizarro no Azerbaijão, aquilo ali, claro, afetou a cabeça dele, mas parece ser uma coisa um pouco mais do que isso. E a gente fica se pensando por que está acontecendo uma diferença tão grande entre os pilotos. Só a questão de confiança, eu acho que não dá conta de explicar tudo isso aí, porque sim, o Lando Norris teve esse fim de semana
muito competente, e é o que o Márcio falou, e aí entra nisso. Era para ele ter mais desses fins de semana, porque velocidade ele tem, o que ele não tem é todo o resto. Agora, essa questão da vaia, que você muito bem colocou, João, coloca uma McLaren que não só está tendo esses problemas internos, isso está sendo externalizado, como uma equipe que é manipuladora. Tá? E se em algum momento ficar evidente que ela está favorecendo o Lando Norris no equipamento, tá? Isso aqui eu estou pondo na questão de suposição, não estou afirmando nada. Eu estou entrando na seara da especulação só para colocar cenários possíveis. Cara, vai ser um campeonato, assim, um anticlímax enorme de falar assim, a McLaren sacrificou um dos pilotos e manipulou e quis fazer do Norris o campeão, etc e tal. Estou colocando isso como cenários possíveis. Estou aqui a gente colocando um pouco de teorias dos jogos nessa questão. Porque isso vai torrar, vai calcinar a imagem da McLaren caso isso venha a acontecer, porque realmente o que a gente está vendo no Piastri é um Piastri que desabou, né? Eu até brinquei em bastidores chamando o Oscar Piastri de morango do amor da Fórmula 1, que é aquele cara que teve um auge e agora está numa tremenda decadência. Ninguém se importa com ele ou fala dele, ao mesmo tempo em que a gente tem esse fator o Max Verstappen, 4 corridas, 2 sprints, a gente tem como possibilidade Interlagos e Las Vegas serem pistas mais favoráveis à Red Bull e o Qatar e Abu Dhabi sendo 2 incógnitas, até porque mais para frente a gente pode ter questão de motores, que às vezes aparece essa questão também junto ao final da temporada, a possibilidade de você usar, né, você ter sobra de motor e colocar uma configuração mais envenenada, a gente já viu isso lá em 2021, aquela prova do Lewis Hamilton, que ele fez com, sei lá, 30, 40 cavalos a mais, conseguia passar todo mundo no final da reta, fez, claro, o papel dele, mas a gente tem que lembrar que ele estava com um motorzão. E isso pode acontecer também, a gente também tem que colocar isso em observação. Agora, distância tão grande ou maior do que a gente teve entre Lando Norris e Piastri no fim de semana foi de Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari. O assunto agora é Ferrari. João, começa você. O nosso querido Lewis aumenta seu recorde negativo, já são 20 corridas sem pódio, lógico, com a ressalva. Aquele asterisco enorme da China, né? Da China, coloca esse asterisco. Tem que colocar esse asterisco. E no final de semana ele começou bem promissor. O Hamilton, pela primeira vez, ele deu entrevista entre os 3 primeiros do grid com o piloto da Ferrari. Ele até começou, falou para o Lando, olha, você está lutando pelo título, eu não tenho nada a perder, eu vou para cima na largada. Ele foi para cima na largada, mas eu vou bater também aqui de novo na tecla da mentalidade do Hamilton, porque ele está fazendo um primeiro stint interessante, estava vindo ali mais ou menos próximo do Leclerc, então ele recebeu aquele dive bomb do Max Verstappen, como o Márcio falou, o Max se expondo de forma até desnecessária, não precisava daquilo, porque ele poderia ter sofrido uma punição, ele poderia ter, de repente, quebrado alguma parte do carro, ter que fazer uma parada, perder muito tempo, mas o Lewis, ele permaneceu em terceiro, mas realmente ele errou ali, o cara vai para 18 anos de Fórmula 1, indo para o 19º ano, sabe que se cortar a pista tem uma linha estreita de asfalto, ele tem que seguir aquela linha de asfalto. Ele foi pela grama descaradamente e ganhou. Se estava colado com o Max Verstappen, ele ganhou 3 carros de vantagem ali. Não tinha, estava lógico que ele ia ser punido. Por sinal, a FIA, quando da FIA, se conhece critério, ninguém sabe, porque não teve nenhum. Mas eu percebi que quando o Hamilton recebeu a notícia por rádio que ele ia tomar 10 segundos de punição, né, pela manobra com o Max, a corrida dele acabou ali. Novamente a gente viu um Lewis Hamilton baixando os braços, fazendo uma corrida muito medíocre depois da punição. Eu até pensei, quando naquele momento que o Max fez a parada e viu muito mais rápido do que todo mundo, ele chegou a cair para o 8º, o primeiro piloto era o Lewis Hamilton. Eu pensei, agora o Lewis vai à forra.
deixou passar, não fez nada, só faltou ligar a seta para o Max passar. Então, a gente estava falando aqui do Piastri, que não cai só na conta da confiança, essa queda de rendimento dele, mas eu acho que do Lewis cai muito na mentalidade frágil que ele tem. É muito frágil. Se tiver alguém falando um não para ele já baixa a cabeça e já não entrega o que é para entregar. A corrida dele caiu demais depois daquela punição. Então, e o piloto não vai ser sempre o lado bom. Ele pode ser contrariado. Sim, ele pode questionar a punição, mas vamos mostrar na pista, vamos voltar a ser terceiro no lugar. E quem quase foi terceiro foi o Oliver Berman, que é um piloto Ferrari. Até coloquei na pílula. O futuro da Ferrari pode passar por um piloto inglês, que é o Oliver Berman, que fez uma baita corrida. A forma natural como o Oliver Berman navegou entre Max Verstappen, George Russell, pilotos de ponta, pilotos de equipes grandes, chamou muita atenção. Ele chegou em quarto, ele perdeu a lugar no pódio muito pela estratégia do Max, mas ele foi uma baita corrida, ele controlou as Mercedes, controlou o Piastri. Ele poderia ter ganhado mais uma posição, o Piastri vinha para cima dele na última volta, como o safety car virtual apareceu. Então, o Berman foi o inverso do Hamilton. Então, o Hamilton, ele cai demais quando é contrariado. Você vê um piloto jovem, metade da idade dele praticamente, fazendo uma baita corrida, e é um piloto Ferrari. Márcio, antes de passar a bola para você, eu só duas considerações. Primeiro, sigam a gente no Instagram e no Facebook, que todo domingo, logo depois da prova, tem as pílulas do João. A gente coloca também, já virou tradição isso, a gente colocar esses pontos principais que, inclusive, nos norteiam para que a gente possa trazer as pautas aqui. Muito do que é a pauta está lá nesses apontamentos que o João coloca, essas pílulas que estão presentes no nosso Facebook, facebook.com/GPTotal, e também lá o nosso @GPTotal no Instagram. E segundo, eu queria colocar que realmente o Berman fez uma corrida muito interessante, ele melhor da carreira, e foi particularmente interessante ver ele emocionado quando ele olhou para a namorada e para os pais no cercadinho. Ele se mostrou emocionado, ou seja, é um cara que ele faz por paixão mesmo, e a família incentiva isso, é uma coisa muito legal de ver. Ele ficou visivelmente emocionado quando ele olhou para a família, e é claro que nisso aí a gente tem a certeza absoluta de que a família apostou muito que esse momento pudesse acontecer. Isso é uma realização de sonho, não só para o próprio Berman, como para a família também. E sim, ele é piloto Ferrari, então de repente o futuro da Ferrari pode estar na Inglaterra, ao invés de ter um passado na Inglaterra. Mas vamos lá, Márcio, só esses dois recadinhos, porque a gente tem que também valorizar as nossas redes sociais aqui, aproveitando o canal, a gente faz esse ecossistema GP. E tá no YouTube também, tá? Ainda mais. Os vídeos também estão no YouTube. Os vídeos também estão no YouTube agora. Legal. Nossa comunidade do YouTube, nosso @GPTotal aqui também no YouTube. Vai lá, Márcio. Vamos ver se a voz ajuda agora. Sim, acho que um testemunho da personalidade do Berman é a forma como o próprio Bortoleto estava no rádio ainda, não sei se vocês viram essa imagem. Acabou a prova, ele recebendo os parabéns por ter pontuado, e ele perguntou como é que tinha ficado top 3. O engenheiro começou a falar para ele a ordem dos pilotos, e ele ficou feliz, ele comemorou. O engenheiro falando, pra gente não foi bom, mas ele comemorando o quarto lugar do Berman, quer dizer, acho que isso dá um testemunho da personalidade do Berman. Um adversário direto está comemorando ele ter conseguido chegar em quarto. Acho que fala da segurança do Bortoleto, ele está muito seguro para poder fazer isso, e também uma atitude grande dele, e também fala sobre o Berman, e é interessante porque a gente vem falando já isso há algum tempo. O grande risco para o Piastri e para o Norris também era o fato de que agora eles não estão mais numa situação de fazer uma corrida burocrática e chegar em segundo. Não estão mais. Se forem burocráticos, vai chegar em quinto, sexto, sétimo, e é o que aconteceu. Saiu barato para o Piastri.
porque o Hamilton deveria ter chegado à frente dele, era para ter chegado, não fosse a punição que ele acabou arrumando para si mesmo, a forma como o próprio racecraft dele caiu, porque mesmo com a punição ele estava perto do Piastri. Cheguei até a fazer um bolão, se ele vai passar ou se não vai. Ele fez uma volta rápida e começou a despencar. Começou a cair, o ritmo, ele não conseguiu sustentar, manter o ritmo com o segundo jogo de pneus e deixou de ser uma ameaça, deixou de ser um fator, né? Mas apesar disso, hoje em dia, Ferrari, Mercedes e eventualmente um carro ou outro, porque essa proximidade, esse achatamento do grid faz com que às vezes um piloto que possa fazer uma corrida muito ruim e às vezes alguém que está geralmente andando em décimo primeiro possa se superar num grande dia, numa pista que tem afinidade e andar em quinto, sexto, quarto. O que aconteceu, já aconteceu com o Hülkenberg, quando conseguiu para o pódio, agora aconteceu com o Berman, já aconteceu com o Bortoleto também, de andar bem. Existe nessa temporada espaço para que algum conjunto eventualmente se infiltre entre os primeiros e ande bem. E se você está no modo de, como o Piastri aparentemente está, até o Douglas Sardo apontou, fez uma relação falando que ele tem mais dificuldade com pista lisa, pista escorregadia. Tem que pensar a esse respeito, fazer um cruzamento de dados, porque é aquele negócio, muitas variáveis, né? Então a gente não consegue ter uma conclusão imediata. Aparentemente a moral dele, a confiança dele estão muito abalados. É aquilo, brigar pelo primeiro título, né? Ele estava, a verdade é que ele estava numa situação de muito conforto. É muito fácil você ser um homem de gelo, um homem frio, quando você está brigando somente com o teu companheiro de equipe, e teu companheiro de equipe está entregando os pontos, que era o que estava acontecendo. Você falou sempre isso muitas vezes, Lucas. Ele não precisou fazer mind games, não precisou fazer jogo mental com o Lando. O Lando estava esfarelando sozinho. Então, para ele, estava muito fácil liderar o campeonato. Estava muito fácil. Tanto que eu estava incomodado mesmo dele ser campeão, porque um campeão que não fez uma atuação assim exuberante, não fez. Ele não teve um fim de semana agora como esse do Lando, de dominação desse nível, assim, de impor o ritmo. Ele sempre. Você pode reparar, ele está na frente. Se o Lando estiver em segundo, a tendência é o Lando ir tirando um décimo aqui, um décimo aqui. O ritmo de prova do Lando costuma ser melhor que o dele. Só que o Lando errou mais, né? Então se colocou nessa situação também. Mas o que eu quis dizer é que, nesse momento atual, como é que eu vou dizer, a mobilidade social, vamos dizer assim, fazer um paralelo de mobilidade social com a mobilidade dos conjuntos da tabela de pontos, está maior, porque tem infiltrados ali no meio. Então você não, às vezes o Max vai bater o Piastri, mas não quer dizer que o Max vai chegar em segundo, o primeiro Piastri em segundo, o Piastri pode chegar chegando em quinto. Então isso pode acontecer. Se você tiver um fim de semana ruim, ou se tiver algum atraso, algum problema, não está mais naquela condição de faz um pit stop a mais e vem passando todo mundo, ou vem recuperando todo mundo. Não, tá difícil. No México, o DRS realmente é menos eficiente por causa da altitude. Aqui na cidade que eu moro, a gente tem montanhas que passam de 2.200 metros e realmente você sente essa altitude, sente a pesa subindo, a perna fica mais pesada, dá para notar os efeitos disso, então tenho noção do que é isso, da altitude da cidade do México, e faz muita diferença realmente. Eu realmente não gosto do DRS, então até achei exagerado ter 3 pontos na pista lá. Acho que quando você quer ultrapassar tem que assumir risco mesmo, e a pista não está ajudando, a forma como a pista foi sendo modificada não ajuda, ela era muito mais desafiadora. O que o Lucas falou sobre o carrossel que aumentando a velocidade era muito interessante, porque além dos desníveis e tudo mais, você tinha que ir dosando acelerador e volante o tempo todo, então era muito fácil você escorregar, sobretudo de traseiro, se você desse motor demais, era sensibilidade o tempo todo, e você fazer isso na turbulência era muito desafiador. Então a pista era mais desafiadora do que é hoje. Em 1990, para quem não viu, procure no YouTube, procure em algum lugar, em redes sociais, México On-Board 1990, procure aquilo, porque contextualiza, tá, gente? Contextualiza essa diferença abissal do que é o México hoje e o que era lá no passado, que o Márcio falou, de poeira, de muita ondulação, e a peraltada, que não tem como dizer que aquele estádio é legal se ela matou a peraltada. É só isso. E o Mansell passou o Berger por fora na peraltada ali na penúltima volta. Então, assim, eu não gosto do rumo que a coisa tomou. O DRS realmente não teve tanta eficiência assim. A gente já falou também que a McLaren tem menos top-end, menos velocidade final, mas não gosto, realmente não curto.
3 zonas de acionamento. As ultrapassagens que aconteceram se deveram unicamente a isso, não acho bacana. Mas a gente está se encaminhando para o fim de temporada, em que a classificação tem muito peso, muita importância, a classificação, as largadas, o posicionamento, porque, como eu falei, atualmente é muito fácil um piloto de McLaren chegar em quarto, quinto e ver o barco afundar, porque o Max vai botar pressão daqui para frente. Interlagos tem a perspectiva de, cedo para falar, mas pode ser que chova, tem uma certa, um indicativo de chuva, o tempo pode estar instável ao longo do fim de semana. O João estava lá no ano passado, o Max fez uma das grandes corridas de sempre, né, debaixo do temporal lá. Então, não sei, Interlagos, o Max sempre anda muito bem, né? Esse campeonato pode ficar interessante. A gente, como eu falei, tem que ver como é que a McLaren vai reagir. Essa situação do Norris ultrapassar agora, se não vai ter alguma compensação, alguma situação, se vai ter alguma interferência, se não vai. Agora, se tiver compensação lá dentro do campeonato, o Márcio, não faz o mínimo sentido. O Max no retrovisor, eu acho que não vai ter, não. E lógico que vai ter muita gente que vai argumentar que até mesmo já estavam favorecendo o Lando lá em Monza, aí tome vaia. Então vai ter esse eu tipo acho de que não, situação. tá? Porque assim, Monza, cara, se você olhar, por mais que foi uma situação de 2 erros ali, né? Porque a estratégia que fizeram foi totalmente maluca, de fazer alterar a ordem das paradas nos boxes e provocar um undercut interno, né, cara? Então foi uma situação tosca, né, em Monza, uma estratégia maluca que fizeram e depois tentaram compensar enfim, criando a McLaren ele criou um mal-estar para ela mesma, totalmente, naquela situação. Mas é contra ela. Estou contra ela. Coloquei no destaque, pessoal, porque aquela diferença que o Verstappen tinha até o Grande Prêmio da Holanda, que está aí o destaque, né? Esse é um recorte de um post da Autosport. A gente consegue ver uma evolução aí dramática dos pontos, sendo que a gente tem, pelo menos no que a gente imagina, né, de cenários possíveis, Las Vegas e São Paulo agora na frente, a próxima corrida, que a gente possa ter um Verstappen diminuindo ainda mais essa diferença. É uma pista que supostamente iria favorecer mais o conjunto Red Bull Verstappen. Agora, era uma diferença que era muito difícil e todo mundo falava assim, olha, o Verstappen está melhorando, mas está muito longe. E agora 36 pontos, sendo que a gente tem 4 corridas, mais 2 sprints, realmente é plausível, é muito fácil agora colocar o Verstappen dentro dessa equação, em que não dá para o McLaren fecha outro ganha, e o outro da McLaren fecha, o Verstappen passa, o Verstappen fecha uma McLaren, ultrapassa. Você não tem um confronto direto em que você não acabe beneficiando um terceiro. Tá? Interessante isso aí. Bem interessante. Vai pegar fogo o campeonato. É interessante. Vamos ver como é que o Lando, que é um piloto, a gente estava falando daquela fragilidade mental do Hamilton, como o Lando vai se comportar nessas corridas finais. Se ele vai ter condição da McLaren confiar nele e apostar nele até o final do campeonato, que eu acho que Piastri, sinceramente, a gente queimou a língua com o Lando, eu posso queimar minha língua com o Piastri, né, que eu já estou colocando meio que cada fala do baralho. Mas no cenário atual, o Piastri voltando, fazendo uma coisa. Incrível que ele ainda é o piloto que mais venceu nesse ano. Ele tem 7 vitórias contra 6 do Lando e 5 do Max. Mas eu acho que... João, eu vou abrir aqui uma discordância, porque eu acho que a gente não queimou a língua quando a gente falou, principalmente do Norris, né? Que você das casascolas que ele deu nele. Estou falando desse lado. Porque o Márcio colocou o outro lado, de que o Norris tinha que ter apresentado esse desempenho outras vezes. A McLaren é o carro do ano, ele é mais veloz, ele tem mais velocidade que o Piastri, mas falta todo o resto. Então, nesse fim de semana em que a coisa
ficou mais clara para ele, né? Clareou o tempo em que ele conseguiu fazer a pole e manteve sangue frio na largada para poder se manter na frente, ele sumiu na frente. Por quê? Porque daí já tinha uma Ferrari que era um Leclerc fazendo o máximo da Ferrari, isso ficou bastante nítido. Baita ele corrida fez também. Ótima corrida, um ótimo segundo lugar, mas um carro que era meio minuto de diferença ao final na madeirada. Tá? Não tinha a menor possibilidade. E você junte a isso a um México que não ofereceu tanta possibilidade de ultrapassagem, o cara subiu na frente e colocou a velocidade dele em prática. Então, toda a carraspana que a gente passou para ele ainda está valendo, a gente não queimou a língua com ele, ele continua um cara imprevisível, um cara que pode desmoronar a qualquer momento. Sim, também, não é confiável. Mas que no México teve toda uma conjuntura que possibilitou que ele pudesse mostrar a velocidade dele, que sempre teve lá. A gente nunca duvidou da questão da velocidade, a gente duvida de todo o resto. A da velocidade, não. E ele foi muito bem. Resumindo, falta testosterona a Lando Norris. Também. Eu já falei isso, eu evito falar isso, mas já falei em momentos de desespero com que. Já falei que o problema dele era hormonal, já, porque realmente. Mas eu já pedi desculpas, tá? Já pedi desculpas ao pessoal de casa. Eu fui criado vendo Braddock com uma ratazana na boca, eu já expliquei isso. Eu tenho que ser perdoado. Eu tenho que ser perdoado. Stallone, Chuck Norris. Então, a coisa ali mais fraquinha era Charles Bronson pra gente assistir. Mas a questão do Eye of the Tiger, pegando o Stallone, a questão de faca nos dentes, a questão de gana, de raça, de determinação, de não se deixar abalar pelo adversário, de você fazer um dogfight, de você se impor, né, fazer uma imposição da sua figura, de você provocar medo quando o cara olha para o retrovisor, vê que você está atrás. Isso aí falta ao Lando Norris. Claro que a gente está aqui fazendo uma brincadeira, pode até ser considerado uma brincadeira que não é tão, enfim, cada um tem correta receber esse tipo de comentário, mas sim, a gente está analisando o Lando Norris e que quando a gente fala que um campeão precisa mais que velocidade, precisa de um pacote para que ele seja campeão, isso aí tem muito a ver com todos esses itens que eu estou colocando, e que, sim, o Lando Norris tem uma falta crônica de vários desses itens em muitas das situações. O dogfight dele é terrível, ele muitas vezes falta confiança para se colocar em defesa de posição, para atacar. Então, o ataque dele é nulo, é pífio. Ele se apresenta como um cara inofensivo. Tá? E, claro que para um cara que está agora líder do campeonato, um cara que está se mostrando apto, pelo menos matematicamente, a disputar um título mundial, é claro que todas essas qualidades, esses atributos, têm que ser aflorados justamente nessa reta final. E quando a gente vê o quanto o Lando Norris tem potencial e quanto ele mostrou desse potencial no México, é claro que fica evidente que ele precisa trabalhar todos esses outros aspectos, de se comportar de uma maneira diferente, porque uma das primeiras coisas que eu falei a respeito de Lando Norris ele não está entendendo o papel dele na Fórmula 1. Cara, ele é um piloto de Fórmula 1, numa equipe de ponta, ele tem fãs, ele tem compromisso com patrocínios, com a própria equipe, com os seus mecânicos, sabe? Ele não pode ficar falando besteira, groselha em entrevista, dizendo que título mundial não é importante. Agora ele é líder do campeonato. Ele vai se comportar de uma maneira... a vida dele? Vai ser mais foco? Ele vai se comportar de uma maneira que seja condizente com a velocidade que ele apresenta, porque ele foi contratado porque ele é veloz pra cacete. Agora, ele é o líder do Mundial, tem todos esses defeitos. A gente vai falar ao fim do ano de um campeão que é cheio de defeitos, cheio de atributos que ele precisava desenvolver mais, que o próprio companheiro dele se mostrava mais desenvolvido em vários desses atributos, não em velocidade, mais uma vez colocando isso bastante claro. E, claro, a milhas de distância do que é o Max Verstappen, que é um cara totalmente, assim, ele é um faca nos dentes, mais do que o Max Verstappen hoje no grid não tem. Vai lá, Márcio. Vamos abrir um tópico aqui paralelo rapidinho, pegar uma transversal aqui.
Eu admiro muito alguns campeonatos que a gente já viu de pilotos que não estavam num momento de muita velocidade, ou pessoal por algum problema, ou do carro. Quem me conhece sabe que uma das minhas campanhas favoritas de todos os tempos é do Alonso 2012, por exemplo, que começou com um carro extremamente lento, botou aquele carro no ombro, ganhou na Malásia, venceu depois de novo em Valência também. A Valência foi Valência, né? Foi baita corrida. Maravilhosa corrida. Uma das Uma das maiores corridas melhores vitórias do vida dele. Alonso na carreira. Pois é, assim, ele carregou aquele carro no campeonato inteiro. E se não fosse problema ali em Suzuka, problema na Bélgica, ele podia ter sido campeão em 2012. E olha que eu gosto muito do Vettel daquela fase, tá? Acho o Vettel um piloto maravilhoso naquela fase. Mas a temporada do Alonso 2012, a campanha dele é fantástica. E eu penso, por exemplo, muita gente desvaloriza o Nelson 87, que estava mais lento que o Mansell. Mas, cara, só o Nelson sabe o quanto ele estava prejudicado por aquela batida em Imola. E ele ser campeão sem ser o mais rápido é uma coisa de muito mérito. É o oposto, é o anti-Lando Norris, que tem a rapidez, mas o Norris, se você pegasse todos os pilotos esse ano, em vez de fazer a corrida, cada um completasse o número de voltas isoladamente na pista, o Norris estaria com um número de vitórias muito grande. Porque certamente ia percorrer a distância do GP mais rápido que os outros em muitas oportunidades. Teria um número de vitórias muito maior do que tem. Por causa do dogfight dele. Por causa quando eu falo dogfight, para quem não está familiarizado, é o termo usado para caças, né? A briga de caças e tal. Você está em disputa. Disputa. Pois é disputa. O Lauda em 84 não era o conjunto mais rápido e foi campeão. O Lauda em 77, eu acho um título muito subestimado do Lauda. Ele não era o conjunto mais rápido e muitas vezes ele era o quarto conjunto em várias situações e ganhou aquele título com antecedência. Um título maravilhoso do Lauda em 77. Muito subestimado. A gente está fazendo 10 anos agora da extremamente controversa temporada 2015 da MotoGP. A gente pode ter em algum momento, se vocês quiserem, comenta aí que a gente meta a mão nessa cumbuca aí, vocês deixem os comentários, o pessoal precisa comentar mais aí para a gente ativar e divulgar esses vídeos. Mas o Rossi, por pouco e por circunstâncias para sempre controversas, ele não venceu aquele título sem formar o conjunto mais rápido da temporada. Então, assim, eu admiro esses pilotos que são pilotos de campeonato, pilotos que, mesmo sem ser o mais rápido, consegue levar a briga, consegue por causa do Ayrton, com a Lotus de 86, de 87, levando a briga muito além do que o carro permitia em termos de campeonato. E o Lando é o oposto disso. O Lando, como eu falei, se você botar cada piloto para percorrer a distância do GP e marcar o tempo de cada um, eu tenho certeza que ele seria mais rápido em muitos. E ele não venceu essas provas nas quais ele seria mais rápido. Isso ficou muito claro na prova anterior. Quer dizer, o Lucas mostrou aqui o gráfico e dava para ver que ele tinha o melhor ritmo de prova e foi batido pelo Max. Então, foi terceira a corrida. Sim, pois é. Vai lá, João. Não, eu queria falar só para deixar também claro, com falta de testosterona não é um termo assim machista, é só que falta ao Lando aquele killer instinct, né? Aquele Eye of Tiger, falta, se o Lando for campeão, a gente vai sempre estar contextualizando um título que foi um campeonato longo, de muitas reviravoltas, em que opa, o microfone aqui caiu. Em que o Lando, ele andou abaixo do potencial dele em 90% do campeonato. Isso depõe muito contra ele. E falando besteira, falando aquelas coisas de eu não quero ser um otário, não quero ser babaca para ser campeão mundial, o campeão mundial não é a minha prioridade, quero curtir a vida, esse tipo de coisa. Então isso que eu até comecei brincando, para ser um James Hunt sem graça. James Hunt era um playboy, mas era um cara que todo mundo gostava, porque ele era um cara glamouroso, um mundo diferente, nem uma Fórmula 1, um mundo totalmente diferente. Mas o Lando não, ele consegue ser um cara abaixo do que ele pode fazer. Ser campeão abaixo, como o Márcio falou, ele pode ter sido campeão até com antecedência. E a gente está falando em botar o carro de baixo e levar, o Max Verstappen está fazendo isso. É bom de lembrar, o Max Verstappen está fazendo isso.
O Red Bull não se tornou o melhor carro depois daqueles updates. Que é um carro que ainda oscila. Deu uma oscilada muito forte no Grande Prêmio México. O Grande Prêmio México, ele poderia... o Max ele poderia ter acabado ali até fora do pódio. E o Tsunoda, fora dos pontos. É o segundo carro da Red Bull. Às vezes não se nota isso. E o Tsunoda, segundo carro da Red Bull, terminou fora dos pontos, 11º. Pois é. Tanto que ressuscitaram o Pérez, né? Assim, as experiências pós-Pérez ressuscitaram o Pérez, que na verdade é um bom piloto, né? É um bom piloto e é uma voz que não foi deixou isso patente. De que... Não, o Pérez foi destruído ali muito pela cabeça quando ele se colocar na situação, eu vou brigar pelo título. Não tinha condição nenhuma do Pérez brigar pelo título com o Max Verstappen. Não é só isso, a questão da janela de funcionamento do carro também, que só o Max Verstappen, com o talento que ele tem, a finesse, a precisão dele, consegue extrair performance daquele carro. Todos os demais pilotos que se propuseram a ser segundo piloto desse carro, o que foi colocado lá, espirrado, eu não sei se isso pode ser considerado uma promoção, está bem questionável a palavra promoção nesse contexto, mas não conseguiram extrair performance desse carro. Tá? Então, isso só eleva ainda mais as qualidades, as virtudes do Verstappen como um cara que, sim, está carregando esse carro nas costas. Por quê? Porque é um carro que nem pontuar, ele pontua com o segundo carro. O Tsunoda, com todos os defeitos, ele não é um mau piloto. Eu não colocaria como segundo piloto de uma equipe de ponta. O Tsunoda não é o piloto de ponta, na minha opinião. Mas também não é essa desgraça que está sendo. Um piloto que ele estava... Ele completou a primeira volta na frente do Piastri. Ele estava em 8º. Acabou em 11º. Pelo amor de Deus. Gente, é só para você olhar... É só te lembrar de quando o Jorge Lorenzo foi para a Honda. Ele estava andando entre os últimos. E ele é um excelente piloto. Excelente piloto. Quando ele ficava na última posição. Era uma coisa assustadora. Falei assim, quem esse cara? É o Jorge Lorenzo mesmo? É o cara que foi multicampeão da MotoGP? Se aposentou nem um ano. Antes de completar o ano, vou ficar embora. É aquilo, quer dizer, assim, você teria que colocar no segundo carro da Red Bull um cara ou como Casey Stoner ou como Mark Marques, que é a mesma característica do Verstappen, um cara que consegue extrair desempenho de carros e de motos que ninguém está extraindo, quer dizer, de uma máquina que ninguém entende, que não conversa com os instintos de mais ninguém. São máquinas muito restritas, o Stoner passou por isso na Ducati durante muito tempo, que só funcionava na mão dele, e o Marques com isso na Honda também. Então tem pilotos que são assim, que vão direcionando o desenvolvimento para onde ele consegue ser mais rápido, mas com situações, no caso do Max ali, a traseira muito sensível do carro, você tem que ter muita sensibilidade e confiar muito em si mesmo para conseguir extrair velocidade, né? Então não é o segundo piloto da Red Bull sempre vai parecer pior do que né? Isso, o Pérez, na falta de alguém para comparar, ele ficou com fama de estar em fim de carreira e tudo mais, mas à medida que puseram outras pessoas ali dentro, foi vendo que na verdade até que ele estava andando razoavelmente bem, ele estava conseguindo figurar ali sempre na segunda metade dos 10 primeiros que fosse, mas pontuava, enfim, chegou a ser vice-campeão mundial. E é uma coisa que você não consegue imaginar hoje em dia e depois dele, né? Então não se trata só do piloto ser bom ou ruim, é um carro muito difícil, é um carro enfim, você lembra do Emerson Fittipaldi, por exemplo, o carro asa. O Emerson não gostava do carro asa, não dialogava com os instintos dele, ele não conseguia se entender com o carro, e ninguém foi questionar a classe do Emerson, né? Mas não era o carro para ele, não era o estilo dele, não era o Fórmula 1 dele. E esse carro da Red Bull é como a Ducati lá dos tempos do Stoner, é como a Honda no fim da era Marx, é uma máquina que é uma esfinge, né? Outro exemplo que a gente pode dar é o Schumacher em 95. Qualquer piloto que pegasse aquela Benetton e não fosse o Schumacher não ia conseguir vencer corridas. Não é ser campeão, vencer corridas. Tanto que os testes venceu, depois... mas foi daquele jeito. Então, aconteceu a troca, né? Schumacher foi para a Ferrari, os pilotos da Benetton foram, né?
teve o troca-troca, né? O Digi e o Dedé foram para Benetton, eu estou falando da Alesi e Berger, né, os amigos inseparáveis. Eles não conseguiam pilotar o carro na configuração do Schumacher. Agora eu não vou lembrar qual dos dois bateu na primeira curva. Eu não sei se foi o Berger ou foi o Alesi, saiu com o carro, a Benetton 95, o Schumacher enfiou no guarda-reio. Né? Ao mesmo tempo que o Schumacher, quando chegou na Ferrari, adorou o carro de 95. Falei assim, pô, era para vocês terem ganhado muito mais corridas com esse carro e tudo mais. Era o V12 ainda. O Alesi ganhou no Canadá. O Berger não conseguiu vitória. Daquele jeito. Né, a vitória do Berger tinha sido. Então, 95 foi aquele alinhamento astral, 31º aniversário do Alesi e tudo mais. Né? Agora, isso mostra o que é essa questão de janela de piloto. Tá? E que isso aí acaba separando esses caras que são realmente geniais. O Casey Stoner cabe nesse caso, porque ele foi o cara que entendeu a Ducati ali, logo no começo, o Marx, que fazia uma Honda absolutamente extrema. Isso é um negócio que eu já falei isso. Você vai pegando o quanto a Honda foi ficando extrema, à medida em que a pontuação do Mark Marx ia descolando cada vez mais do Dani Pedrosa, que era a segunda Honda. Excelente piloto, né? Excelente piloto. Que é um excelente piloto, mas que com o desenvolvimento de uma moto cada vez mais extrema, foi ficando cada vez mais para trás. Você ia vendo ali, ele a cada ano pontuando menos e o Marx campeão. Tá? Esse exemplo é o que aconteceu com o desenvolvimento da Red Bull e é o que até hoje faz com que o segundo piloto não consiga entender o carro. Por quê? Porque ele está lidando com um cara fenomenal, que é o Max Verstappen. Né? Continuando a nossa pauta, vamos revelar o nosso próximo entrevistado? Não vamos fazer nem no comecinho, não vamos nem no fim, vamos no meio, que é para assim, eles vão revelar só no fim? Não, você que está assistindo aí com a gente, você que acompanha o nosso canal aqui. Márcio, eu vou te dar a honra de anunciar o nosso próximo entrevistado aqui. A gente fez uma entrevista muito legal com o Stefano Modena. A gente está vindo aí de uma lista de grandes convidados que a gente já teve participação aqui. De entrevista internacional, a gente até pode colocar o Francisco Santos, né, que é para a gente aqui o maior nome na língua portuguesa do jornalismo escrito da Fórmula 1. E a gente fez a nossa primeira, a gente fez o Joe Ramírez também, Conexão Internacional aí, ele contando muita história, não só dos seus tempos de coordenador de McLaren, mas relação dele com os Fittipaldi, o tempo dele em Tyrrell, para quem não viu a entrevista e para quem não acompanhou a carreira do Joe Ramírez, ele teve sim muito tempo na McLaren, mas ele fez parte da equipe Copersucar, e a gente fez essa entrevista com o Stefano Modena. Márcio, tua tarefa aí de falar do nosso próximo entrevistado internacional, que muito nos orgulha a gente ter feito essa entrevista. Estamos preparando, segunda-feira que vem, está no ar. É muito legal, assim, é muito legal, acho que quem está aqui até agora valoriza o conteúdo, né? Vocês viram que o Francisco Santos falou pra gente que a entrevista que ele deu pra gente foi a maior e melhor que ele deu na vida dele, né? E o Stefano Modena, no finalzinho, falou "You are the best", né? Falando pra gente aqui que ele gostou da entrevista também. E vocês, olha, a gente pede ajuda para divulgar, espalhar. Semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai estrear aqui no canal exclusivo no mundo uma entrevista de 2 horas e 22 minutos com o Stefan Johansson. Stefan Johansson, ex-piloto, tá aí o print. Pegaram um print horrível meu, por sinal, né? Eu fazendo. Durante a gravação. Márcio, eu queria o primeiro print, assim, nem vi se ficou bom, se não ficou bom. Tudo bem. Você tá com, né, as pessoas saem com cara torta, olhar torto, enfim. Tá bom, aqui não tem Lando Norris, não. Aqui não tem Lando Norris. A última foto que eu saí bem, a última foto que eu saí bem era preto e branco ainda, então tá tudo tranquilo, não tem problema. Mas aí, da chapa, né? Não tempo da chapa, né? A gente já gravou essa entrevista, estamos terminando a legenda. Então é importante você saber, ele vai ter legenda em português, a entrevista naturalmente foi feita em inglês, vai ter legenda em português, a gente deve liberar também em sueco, enfim, vai ter várias legendas em vários idiomas, mas não percam e ajuda a divulgar a entrevista com o Stefan Johansson, o nome dele, pelo que ele falou em sueco, é Johansson que fala, o dono do capacete mais icônico aí da Fórmula 1, na minha opinião. E olha, que conversa fantástica, não percam, né? 50 anos de carreira,
desde o kart até... nunca acabou a carreira dele de fato. Uma entrevista falando sobre o que eram os carros de Fórmula 1 na era turbo, o carro asa, como é que era pilotar um carro asa, pilotar os monstros do Grupo C em Nürburgring Nordschleife, ou em Le Mans, com a reta Mulsanne completa. Uma entrevista para quem gosta de automobilismo, para quem gosta desse esporte, da essência desse esporte, uma entrevista imperdível. De novo, muito simpático com a gente, ficou com a gente aí mais de 2 horas, bateria acabando, interrompemos para poder continuar. Foi super, super simpático, uma figura ótimo de papo, maravilhosa entrevista. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então ajuda a divulgar, e quando virem o vídeo, vejam até o fim, ajuda a gente está realmente num momento de crescimento aqui, graças a vocês, e não vão perder por esperar. Eu levanto dele porque novamente, até dar um pequeno spoiler, assim como o Francisco Santos, assim como o Stefano Modena, vocês viram aí que eu fiquei nos bastidores, mas no final o Stefan Hansson gostou bastante. Nos prometeu até uma entrevista com uma pessoa, mas assistam na próxima segunda-feira de que ele está falando. E também tivemos participações especiais. Participações. Eu ia chegar nisso, João. A gente, em relação à entrevista que a gente teve com o Stefano Modena, a gente agendou com o Johansson, e aí a gente entrou em contato com algumas pessoas para ou enviar mensagens ao Stefano, ou então para fazer uma participação durante a gravação. Então, além de você ter uma entrevista exclusivíssima com o Stefan Johansson, a gente tem também uma lista aí de participações para lá de especiais, ou enviando mensagem ao Stefan, que é uma mensagem prévia antes da entrevista acontecer, e inclusive uma participação ao vivo na gravação. Durante a gravação também a gente teve participação entrando ali na sala, né? Ficou de bastidor ali, entrou na sala, já começaram a rir, já começaram a lembrar de episódios e tudo mais. Então, gente, para quem gosta de automobilismo, para quem gosta de carro, para quem gosta de esporte a motor, Stefan Johansson, um cara vencedor de Le Mans, um cara piloto Ferrari, piloto McLaren, piloto da era turbo da Fórmula 1, piloto que pilotou carro asa, desenvolveu o motor Honda turbo da Fórmula 1, entre tantas histórias que ele tem para contar e que a gente traz com exclusividade aqui para o GP Total. A gente reforça esse pedido para que você que acompanha o canal aqui ajude a espalhar. Claro, a gente vai colocar também nas redes sociais. Esse é só o primeiro anúncio que a gente está fazendo aqui, mas, claro, a gente pede para que você assine as notificações, para que quando a entrevista seja colocada no ar, você já assista logo que ela estiver disponível. E também, claro, a gente vai fazer todo um trabalho nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, facebook.com/GPTotal, também o nosso @GPTotal no Instagram, vai ter tudo lá também. A gente quer que vocês acompanhem esse ecossistema do GP Total, que nasceu ali em 2001, com o site que continua até hoje, e também com esse trabalho que a gente faz, esse trabalho multimídia, em que a gente trouxe o canal para ter também mais uma abertura da gente poder fazer análise, opinião e trazer a história do esporte a motor, que sempre foi a grande vocação do GP Total. Ou seja, recado dado, gente. Segunda que vem, Stefan Johansson, entrevista exclusiva com participações especiais, muita história para contar, legendado, tá? A gente vai fazer toda a legenda em português também, como foi a do Stefano Modena, que a gente ficou eufórico depois que a gente fez, confessando aqui, fazendo uma pequena confidência com quem acompanha a gente e que entende isso, porque também tem esse entusiasmo pelo esporte a motor. Acho que adorou aquela entrevista, porque o Stefano nunca deu essa entrevista para ninguém. A gente foi para aquela entrevista de uma maneira muito tiro no escuro, e aquilo ali foi fluindo, e as histórias vindo, e mecânicos bêbados, e a enfermeira bonitona, e o pódio de Mônaco, e Tyrrell, e Senna, conselhos de Ayrton Senna. Aquilo foi fluindo de uma forma, e ele acabando dizendo que, gente, you are the best, vocês são os melhores, gostou da entrevista. Então aquilo foi extremamente gratificante. E uma coisa é você entrevistar uma pessoa que já tem uma biografia muito colocada em evidência, como é, por exemplo, a trajetória do Emerson Fittipaldi, que a gente entrevistou várias vezes, né? A gente tem tantas horas de entrevista com o Emerson, que a gente tenta ali extrair uma coisa ou outra diferente, algum ponto de vista, alguma coisa
que nunca tenha sido perguntado. Agora, o Stefano Modena era um grande mistério para a gente, o que queria poder compartilhar com a gente. E aquilo ali foi fluindo e foi de uma maneira que a gente ficou realmente muito satisfeito com o resultado. Tá aí, recado dado, vamos voltar para a pauta, vamos falar um pouco de Mercedes, porque a gente teve um George Russell que ficou mais interessado em reclamar no rádio e que acabou atrás do Kimi Antonelli. A gente tem aí as posições aqui, apenas colocando no chart aqui, Lando Norris primeiro, Leclerc segundo, Verstappen terceiro. A gente ainda vai falar um pouquinho da questão do safety car, a gente vai falar do Carlos Sainz, etc e tal. Berman quarto, já falamos sobre ele, cobrindo de elogios. Piastri quinto, o Morango do Amor, e aí vem sexto e sétimo o duo da Mercedes. Vamos falar do Mercedes um pouco, depois a gente vai para os demais pontuadores e falar um pouco desse final que foi meio anticlímax, eles não mostraram o Carlos Sainz, eu fiquei muito incomodado com aquilo. A Mercedes fez uma corrida assim bem ao estilo que está sendo 2025, muito altos e baixos. O Russell passou a corrida toda choramingando no rádio, um negócio que foi muito chato. Ele estava sempre reclamando de alguém ou de alguma coisa, aquelas lamentos no rádio, vocês têm que trocar de posição, troca de posição, o Antonelli estou amarrado com o Antonelli. E quando foi fazer troca de posição, o que aconteceu? Ele não conseguiu atacar o Berman, ele levou uma ultrapassagem do Piastri, ainda tem que devolver a posição para o Antonelli. Não o Russell, a gente já falou aqui, está fazendo uma baita temporada, quarto colocado no campeonato, muito sólido, que é uma das características dele, mas o Grande Prêmio da Cidade do México não foi os highlights, não entraria nos highlights do George Russell 2025. O Antonelli fez uma corrida desde que ele passou da ressaca do recreio em Imola, ele está andando próximo do Russell, andou novamente. Ele chegou a bater roda com o Verstappen quando o Verstappen deu aquele dive bomb no Hamilton, mas ele acabou sendo ultrapassado por Berman. E o Antonelli meio que, para mim, ele é um piloto um pouquinho sem confiança. Ele não é aquele cara que nas ultrapassagens você vê que ele sempre vai e recua, então ele é um piloto ainda meio que ainda está na fase de promessa. Se vai concretizar, não sabemos. Ele me lembra um pouco o Xará. Vocês estão me ouvindo? Está chovendo pra caramba aqui. Sim, estamos. Não sei se está vazando áudio. Ele me lembra um pouco o Xará dele, o Kimi Raikkonen em 2002. Assim. Você vê que tem potencial, mas ainda não está lapidado, ainda não está seguro. Ele me lembra um pouquinho o Kimi Raikkonen de 2002. De fato, o Russell, eu falo para vocês que acho que ele está fazendo uma temporada digna de campeão do mundo, para as capacidades dele, inclusive, assim, porque claro que ele é um ótimo piloto, mas não é um virtuoso como o Verstappen, né? Eu já falei que ele me lembra muito o Hélio De Angelis, pela forma como é consistente, sólido, pontua, mas não tem aquele edge, né? Aquela velocidade extrema, né? Então, acho até ele mais rápido do que o De Angelis, mas assim, não é exatamente um virtuoso. E nessa corrida, assim, ficou falando, tem uma McLaren aqui atrás de mim, pedindo para passar, e ele de certa forma culpou a perda do desempenho pelo tempo que ficou atrás do Antonelli ali, desgastando o pneu e tal. Mas foi meio, né, tudo bem, falou, vou ficar feliz de devolver a posição se eu não conseguir passar o Berman. E teve que depois devolver, porque na verdade nem chegou a ameaçar de fato, né? O Berman ele teve um ritmo compatível com a quarta posição. Ele não só se posicionou, alcançou aquela posição, mas ele teve um ritmo para isso, se posicionou muito bem, defendeu bem e nem precisou defender tanto, ele estava com velocidade mesmo, então fez uma prova excelente. O Russell não teve a velocidade que ele achou que tinha, ele estava falando no rádio que tinha um ritmo muito melhor do que o Antonelli, não era o caso, né? Estava até um pouco mais rápido naquela altura, mas não tinha um ritmo tão melhor quanto ele pensou que tinha, e não conseguiu. Então, mas assim, a Mercedes pode ser um fiel da balança, como a Ferrari, na disputa do que vem pela frente aí. São conjuntos muito importantes. O Antonelli, por exemplo, vai ser muito importante se ele estiver frequentando as primeiras posições, porque vai ser um fator de decisão os conjuntos que vão se infiltrar entre os três postulantes ao título aí.
né? Eles não vão estar sempre entre os 3 primeiros, vai ter Ferrari se filtrando, no caso sempre o Leclerc, né? O Hamilton está muito abaixo. E a Mercedes tem sido sempre o George Russell, mas pode ser, é mais fácil, eu entendo que é mais fácil o Antonelli se infiltrar do que o Hamilton até. O Antonelli pode ter uns picos aí de desempenho que consiga, às vezes, estar mais à frente do que o Hamilton. O Hamilton realmente tem visto com mais dificuldade. Mas, enfim, é isso. A Mercedes teve essa situação de troca de posição, o Kimi cedeu, tranquilamente demorou um pouquinho, mas cedeu, mas depois reivindicou, né? Falou, agora a gente vai trocar de volta, né? E foi justo, quer dizer, ele abriu a posição, o Russell não conseguiu o que estava prometendo ou acreditando, mérito do Berman também, e é isso, foi meio esquisito, não foi, como o João falou, não foi um highlight da Mercedes nem do Russell na temporada, mas são fatores, é um carro decente, é um carro de personalidade, que algumas pistas ele vai bem, tem boa tração, e vai ser curioso ver como é que a Mercedes vai se portar nas corridas que faltam, porque se tiver um bom desempenho, uma daquelas corridas de bom desempenho, pode ser um fiel da balança aí, pode ter uma influência decisiva no campeonato. A gente ainda teve a pontuação. Bom, Hamilton 8º, a gente já falou da corrida dele, enfim. Esteban Ocon na 9ª colocação com a Haas, mostrando que a Haas tinha um bom desempenho, mas que realmente o Berman já está andando muito mais que o Ocon. O Ocon entrou na fase de estar fazendo hora extra na Fórmula 1, isso aí, claro. Deixe o seu comentário se você concorda ou discorda comigo, mas que o Berman já passou essa curva de aprendizado, né? Esse começo, né? Esse ganho de milhagem. Eu acho que ele já completou e já está andando mais do que ele, o companheiro de equipe, até porque o Ocon, vamos considerar que ele já gabaritou, porque eles se bateram, né? O Ocon bateu em mais um companheiro de equipe durante a temporada. Ele já fez o que tinha que fazer, já. Ele já fez o que tinha que fazer, o que é a especialidade do Ocon. Ou seja, sabe, está completado. Então, assim, a gente chega na parte... na parte final, porque assim, o Berman, olha só, a gente fica falando de Berman, o próximo a falar seria o Bortoleto, né? Então a gente acaba falando do quanto esses novatos oxigenaram o grid. Você vê o Berman, o Bortoleto e o Hadjar, que a gente tem que falar do Hadjar também até pelo capacete. Então assim, são 3 pilotos e o próprio Antonelli, né? São 4 pilotos no caso, que chegam para ficar, que tem dado demonstrações de que tem condição de permanecer, e enfatizo o quanto é importante que a Fórmula 1 tenha vagas para pilotos de talento que estão batendo as portas, porque tem gente que se eterniza, né, na categoria por ser um piloto que entrega e tudo mais, e ninguém espera muito resultado dele, mas sabe que não vai bater muito e tudo mais. E tem pilotos às vezes ficando aí 20 anos, enfim, não vou falando 20 anos, estou falando do Alonso. Alonso não, Alonso tem lugar porque merece. Mas tem pilotos que às vezes você tem o Lance Stroll, Bottas voltando no ano que vem. Tem pilotos que são burocráticos, né? Assim, é rápido, entrega um desempenho razoável, mas a gente tem que abrir espaço para os jovens talentosos também. Eu torço para o Fluminense e vejo isso. Enquanto a gente não cede espaço para os jovens de Xerém lá, às vezes vai brilhar em outros times e a gente não aproveitou as joias que tinha. Então, não brilhe tanto quarta-feira, por favor, tá? Quarta e domingo, vamos com calma. Se a gente não aparecer aqui daqui a 2 semanas, foi por causa de futebol, eu e o João brigamos, aí isso pode acontecer. Não, mas falando sério, assim, é importante essa oxigenação. E já falamos do Antonelli, falamos do Berman, o Bortoleto fez de novo uma corrida competente, conseguiu uma boa ultrapassagem sobre o Tsunoda, tinha condições, estava perto de chegar até a 9ª posição também. E fez mais uma boa corrida. E como eu falei, até no rádio ele foi grandioso de elogiar, de ficar feliz pelo Berman. Fez uma corrida muito competente, com estratégia decente, porque a estratégia muitas vezes tem sido ruim também para ele. E tem um Hadjar também. Então, já falando aqui que o Bortoleto fez uma corrida competente, mostrou desempenho, até podia ter ido melhor, ele teve alguns problemas na classificação também. O grip não apareceu, ele poderia ter avançado, largado a posição melhor. Andou, fez uma corrida competente, uma corrida boa, mereceu pontuar.
E o Adjar que parece que entendeu um pouco errado. Fez um capacete lindo, né? Um capacete lindo, homenageando o Prost, mas ele parece que entendeu um pouco errado o que foi. Aliás, ó, o GP do México de 90, uma das melhores corridas, assim, daquele período histórico, uma corrida fantástica que pouquíssima gente viu, porque coincidiu com a Copa do Mundo da Itália, então não foi feito Alemanha e transmissões Holanda. integrais. Alemanha e Holanda, Pois é, então assim, hoje em dia eu creio que na internet se encontra, eu cheguei a pegar várias transmissões de países diferentes na época do VHS e a juntar para ter uma transmissão completa para ver. O Ayrton e o Prost fizeram corridas magníficas, infelizmente o pneu do Ayrton furou, se não teria sido uma grande batalha, o Prost teve ali uma das maiores vitórias da carreira dele, e foi justamente isso que o Adjar estava homenageando com esse capacete magnífico, né? Um capacete lindo, com referência ao Alain Prost, o grande Alain Prost, que fez naquele dia uma corrida sublime. Os detalhes, né? Vamos mostrar um pouquinho. Ele usa capacete da marca Schubert e claro que ele conseguiu pegar muito bem a concepção do design, né? Isso incorporado aos elementos de design de patrocínio que ele próprio tem. Para quem não sabe, o Isaac Adjar usa muitas equações nerds na parte de trás do capacete e fez essa homenagem ao Alain Prost. A gente tem aqui a motivação, né? Estou colocando aqui como destaque, porque o Prost ele largou da 13ª colocação e venceu essa corrida. Ele teve aí uma qualificação complicada, só que o Adjar fez uma homenagem que acabou sendo um pouco confusa, porque ele chegou em 13º. Ele não partiu do 13º. E ficou bem longe da P1 também. Até porque ele partiu do 9º lugar, mas ele chegou em 13º, então foi uma homenagem um pouquinho inversa do que seria, mas de qualquer forma um capacete lindo, 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 provavelmente vai ser meu capacete favorito de todos os pilotos de toda a temporada, entre os que são de homenagem ou os que são fixos dos pilotos. O capacete do Prost ele é muito icônico, com essas faixas vermelhas, os polígonos, que a alusão dele, do desenho original do Prost, é da escola de pilotagem de Winfield, que é na França, e que fez a formação dele como piloto e como piloto de monoposto. E o Adjar escolheu um desenho do Prost que era do tempo de Renault. A gente pega, quando a gente olha o desenho, e a gente vê as duas faixas vermelhas, e elas tentam se encontrar e acabam não se encontrando, essa aí é bem a fase Renault do Prost, que foi de 81 a 83, bateu na trave de ser campeão pela Renault, e com essa motivação do México 90. E é claro que, a gente falando disso, claro que eu não poderia deixar também de pegar o próprio carro do Alain Prost, para que a gente pudesse colocar aqui essa Ferrari lindíssima, que fez a nossa cabeça na juventude, um carro maravilhoso. Eu queria só falar que a gente até, no nome do Johansson, falando do capacete dele, né? E como os capacetes dessa época eram marcantes. Praticamente todos os capacetes a gente desenhava, nós éramos crianças, a gente desenhava. Hoje ninguém consegue desenhar, porque eles mudam todas as vezes que ninguém. Eu lembro que o capacete do Alonso... É muito elemento que acaba não conversando com a proposta. É um nada com nada ali, um monte de fitas pontudas e que acabam... E muda muito. É muito poluído. E muda muito. O problema é esse também. Não fica aquela coisa... Você vê que o do Prost, se você comparar com o capacete do Radiato, homenageando o Prost, não é idêntico, tem suas diferenças. Né? Mas o Prost, ele foi com o capacete praticamente com essas formas a carreira toda. O Senna, não precisa nem dizer, Mansell, Piquet, o Berger, ele começou diferente, mas quando ele botou aquele azul com a banda da Áustria, foi até o final, Alesi, e por aí vai. Então, os capacetes, os caras era o segundo rosto realmente, hoje não tem mais. Isso é uma coisa que eu lamento muito nem da Fórmula 1, do esporte, do MotoGP, mesma coisa, Indy, mesma coisa. A galera... Eu chamei atenção para as duas faixas, porque elas
as duas faixas vermelhas, que eram muito presentes no capacete do Prost, na época de Renault. A gente consegue ver aí que a faixa de cima ela ficou bem mais fina, a faixa de baixo ficou mais grossa e ela não invade mais essa área azul, que ficou como se fosse uma máscara poligonal na cara do Prost, né? Um desenho muito icônico, facilmente reconhecível. E o nariz também irreconhecível ali, dá para perceber também. O nariz também um pouco protuberante, um pouco fora do texto, mas que era também uma característica marcante do baixinho aí, que ele foi um piloto, e é interessante, né, porque quando a gente fala de Alain Prost, ele deu uma entrevista não faz muito tempo em que ele se considera um piloto subestimado. Eu concordo plenamente com o Alain Prost, e foi muito maior do que muita gente pensa. Não é apenas o rival do Senna, não é apenas o maior rival do Senna. Não é só o principal rival do Senna, não, é um cara que foi genial, tá lá nas mais altas prateleiras, não tá na minha Santíssima Trindade, que é formada por Fangio, Clark, Senna, mas tá na prateleira logo em seguida, tá? Em um momento que eu mesmo não sei dizer quem foi o maior, Schumacher ou Prost. Tá? Porque, em várias coisas tem mais número, cada um tem melhores atributos, e assim, seria uma discussão pesadíssima, a gente passaria faria uma resenha de horas e horas e horas, apenas nas considerações do que o Schumacher foi maior do que o Prost foi maior, porque para mim uma disputa direta entre os dois em termos de grandiosidade, por mais que os números do Schumacher sejam muito maiores que os do Prost, e é claro que isso aí é evidente, claro, de toda uma contextualização do que o Schumacher conseguiu imprimir como a hegemonia na Ferrari, coisa que o Prost não conseguiu na própria Ferrari, mas eu vou falar para você que a discussão ia ser muito grande e muitos fatores iam ser colocados em consideração. Não é querendo colocar lenha na fogueira, não é querendo, e Hamilton e Prost. Não, vai, Márcio, fala para a gente não esticar abaixo. Já considerar o Hamilton abaixo do Prost, do Schumacher, considerar abaixo do Prost também. Mas vamos lá. O que eu ia dizer é que, assim, vale a pena o pessoal prestar atenção no que o Stefan Johansson fala sobre o Alain Prost pra gente, na entrevista. Sim. Presta atenção nos termos. De Alain Prost. Ele falou também sobre Ayrton Senna. Ele falou também sobre Ayrton Senna. Prost. Mas ele é mais... Presta atenção na declaração que o Johansson deu pra gente a respeito do Prost, que acho que resume bem o que um rival, um companheiro de equipe, o que ele viu no ano que ele passou na McLaren ao lado do Prost. Semana que vem vocês vão poder ver isso. E vamos falar um pouquinho sobre MotoGP, gente, porque o Diogo Moreira, ele já foi anunciado, será piloto da LCR Honda na MotoGP no ano que vem, mas ele agora é o novo líder do campeonato da Moto2. A gente teve no fim de semana mais uma etapa da MotoGP, mas eu queria dar destaque para o Diogo Moreira, porque realmente ele está vindo aí e está vindo numa crescente, e ao mesmo tempo que a gente vê o Piastri derretendo na Fórmula 1, a gente também vê situação parecida. João, vai você. Situação parecida com o Manuel Gonzalez, que liderou o campeonato praticamente inteiro da Moto2, e chegou em certos momentos que ele já estava testando motos da MotoGP, inclusive ele chegou a ser cotado na Aprilia Trackhouse, e de repente o homem começou a derreter com o sorvete em Quixadá, assim como o Piastri. E o Diogo Moreira está chegando ele vai ser muito importante se o Diogo Moreira chegar à MotoGP como campeão mundial. Já tem uma outra visão. Seria inédito, nenhum brasileiro foi campeão mundial nas classes menores do Mundial de Moto Velocidade, então seria, importantíssimo, seria muito legal, uma outra visibilidade, e por mais que ele já esteja acertado, acho que se fala que ser um contrato multianual com a Honda, vai ser muito legal se ele chegar a ser campeão, e na minha visão, se ele não cair nessas duas últimas corridas, eu acho que ele vai ser campeão. O Manuel Gonzalez caiu. Lembrando que o Diogo Moreira largou em 16º, ele não fez uma boa classificação. O Manuel Gonzalez largou em
Ele teve volta deletada, foi isso? Eu não acompanhei o Qualify da Moto 2, mas parece que ele teve uma volta deletada, coisa assim. Exato. Para ficar na 16ª colocação. Mas ele não vinha bem, o Mano Gonçalves estava mais rápido no final de semana, mas o Mano Gonçalves ele caiu na penúltima volta e o Diogo Moreira, que veio lá de trás, chegou em quinto, de 2 pontos de desvantagem, tem 9 na frente, então muito, muito legal. Tomara que ele vence mais. E também não pode deixar falar rapidamente da quase tragédia que teve na Moto 3, né? O Rueda, campeão, atingiu o falta o nome do piloto suíço, e o piloto suíço está lutando pela vida, 20 anos apenas. É Noah Dattweiler. Dattweiler, exatamente. Noah Dattweiler, e infelizmente isso foi o fato mais marcante desse final de semana na Malásia. De novo, eu não sei se o som está saindo, porque está chovendo muito forte aqui, mas... Agora está chovendo, está estando a chuva. Eu vou falar rápido, porque está chovendo muito forte. Meu problema aqui são meus gatos, mas vamos lá. Tá lembrando muito, o Diogo Moreira que está fazendo, lembra muito o caso do Bortoleto na Fórmula 2 ano passado. Né? Uma categoria de acesso à principal e uma campanha muito sólida de alguém que vem crescendo ao longo do ano. Então, ele lembra muito, e é um título que ele está realmente se encaminhando para conquistar, um título muito importante para chegar na MotoGP pela porta da frente e poder fazer uma carreira, que é o caso do Bortoleto. O Bortoleto tem uma carreira pela frente na Fórmula 1, a Fórmula 1 ele está muito à vontade ali, ele chegou pela porta da frente, e o Diogo está fazendo o mesmo caminho. Se ele vencer a Moto 2, equivale ao título da Fórmula 2 do Gabriel Bortoleto no ano passado, e ele está chegando realmente com muito respaldo, muita segurança, está muito pronto, no meu entendimento, para integrar o grid da MotoGP com segurança. Ele está muito seguro, está rápido, olha, as corridas dele muito boas, um ritmo muito, muito bom, administra pneu, chega forte ao fim das corridas. Ele tem chegado sempre forte ao fim das provas. Muitas vezes, nessa, por exemplo, que ele veio escalando o pelotão, você vê que nas últimas voltas ele ganhou muitas posições porque ele tem administrado bem o pneu, ele tá chegando bem preparado. Gosto muito do que estou vendo e, claro, todas as orações são importantes para o Noah, lá, para o piloto. Eu estava vendo ao vivo lá e foi uma batida realmente assustadora. Todo o pensamento positivo que puderem mandar aí, as orações e tudo mais, porque realmente foi uma pancada muito forte e o procedimento todo da transmissão, da Dorna, não foi legal. Quer dizer, agora não é mais Dorna, né, mas não foi legal a organização toda, a forma como manteve a gente no escuro com relação a informações e tocou a agenda antes de divulgar tudo. Foi tenso, não foi bacana, não acho que foi... Sei lá, acho que colocaram outros interesses aí à frente, aí, não foi bacana, não. E não foi a primeira vez que a Dorna faz isso, né? A gente fica com aquela tentação de Liberty. Não, a Dorna já vem há algum tempo fazendo esse tipo de situação de algum piloto se sofrer um acidente sério, esperar a agenda de corridas terminar para divulgar o que está acontecendo. Isso pegou muito mal para a Dorna. E seria muito legal, voltando ao Brasil, né, que já tem Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, Diogo Moreira na MotoGP e o João Fonseca, que foi campeão ontem no ATP 500, no tênis. Então, jovens atletas brasileiros em esportes individuais se destacando. Acho que o futuro do esporte brasileiro está se achando bem interessante, bem legal a gente acompanhar. De esporte que a gente gosta bastante. É isso aí. Fechamos a pauta, amigos? Sim. Então fechamos, reforçamos o convite. Não perca na próxima semana, agora que está no finalzinho, não vou falar o nome do entrevistado, você vai ter que ver todo o vídeo para saber que ponto a gente está falando do próximo convidado, a próxima entrevista internacional, com participações para lá especiais também, na próxima segunda-feira. Fica o convite, portanto, para que você deixe a sua curtida, para que você que gosta das nossas análises, das nossas opiniões, a gente sempre tenta trazer pontos de vista diferentes, com informações que
façam sentido para quem gosta de análise mais aprofundada, que é a nossa vocação aqui, a nossa vocação, claro, de trazer as histórias, e é claro que vai ter muita história nessa próxima semana com esse nosso novo convidado de entrevista. Estamos preparando para que você goste bastante do material que a gente vai soltar. Agradecendo mais uma vez a parceria de sempre aqui com os nossos queridos amigos João Carlos Viana, Márcio Madeira. Esse é o GP Total, gente. A gente faz análise, a gente emite as nossas opiniões e a gente também faz entrevistas e resgate da história, essa grande vocação nossa aqui do GP Total, não só aqui no canal do YouTube, nas redes sociais também, e no site, aquele que fez com que tudo nascesse e crescesse para o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.